Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês sobre geografia, história e assuntos que caem nas nossas provas. No vídeo de hoje, especialmente, nós iremos falar sobre a independência do Brasil e uma questão que abordou este assunto na prova do Barro Branco feita pela FGV. Lembrando que nós observamos as questões através do seu conteúdo, do seu tema, e não porque a banca é a A ou é a banca B, mesmo porque a banca pouco importa quando você sabe o conteúdo. Pode reparar, tenha confiança nisso. Estude o conteúdo e faça a sua prova independente da banca. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que estão estudando para a prova do Barro Branco e outros concursos, ESA, SpaceX, que você eventualmente conhece aí. E este assunto cai nessas demais provas também. Então, nós temos aqui, conforme podemos observar, uma foto do Barro Branco numa cerimônia de recepção aos calouros, tá? E aí é uma questão que vai tratar da independência do Brasil, mas mais precisamente das relações externas do Brasil no contexto ali da nossa independência, tá? Mas antes, se você quer um curso focado na sua prova de revisão de geografia, conheça o nosso curso, o link está na descrição do nosso vídeo, vem estudar comigo. E mais, se você quer um curso completo com todos os conteúdos para a sua prova, conheça o Teorema Militar e vem estudar conosco. Os links estão na descrição do nosso vídeo, vamos ali. Então, para a questão sem mais delongas. Diz assim: tendo feito a independência, José Bonifácio considerou a questão de tempo. Nem por isso, deixou de tomar as providências necessárias para formalizá-la, por meio de seus emissários enviados a Londres, Paris, Buenos Aires e aos Estados Unidos, ou em conversações diretas com os representantes de potências estrangeiras no Rio de Janeiro. Conduziu as tratativas iniciais sobre o reconhecimento. Sendo a independência um fato consumado, entendia que os próprios interesses comerciais externos se encarregariam de promover-lhe a aceitação formal. No caso, ele está dizendo, de maneira muito curiosa, que o Brasil proclama a independência lá no dia 7 de setembro daquele ano, 1822, mas, mesmo assim, o Brasil precisou ter diálogo diplomático para formalizar relações bilaterais com os países. Ele cita aí no texto, certo? O texto é do ex-diplomata brasileiro, Rubens Recupero, certo? Falando que os emissários foram para Londres, Paris, Buenos Aires e também para os Estados Unidos, ou seja, buscar a aproximação diplomática, a aproximação geopolítica, a fim de que houvesse um reconhecimento de que o Brasil é independente e de que o Brasil, independente de Portugal, poderia ter relação com estes países, relações comerciais, conforme ele deixa aí claro no texto, mas não só comerciais, políticas também, tá certo? Por quê? O Brasil declara sua independência em 1822, nós bem o sabemos, porém, houve um longo processo que nos levou à independência, não é isso? Quando olhamos lá a chegada ao Brasil da família real em 1808. Em 1807 eles partem de Portugal, fazem a transmigração da corte, a embarcação zarpa de Portugal, tá certo? Em 1807, mas chega no Brasil em 1808. Por conta das questões napoleônicas, o pessoal gosta do Napoleão, tem a menor simpatia por aquele sujeito de 1,5 m, certo? E o que acontece? Vem para o Brasil a corte portuguesa e se instala no nosso país, e a partir de então as decisões do Império, as decisões da corte portuguesa passam a ser tomadas pelo território brasileiro, ou do território do Brasil, não é? Uma vez que Dom João VI esteve no Brasil e não queria, inclusive, voltar para Portugal quando ele volta lá em 1820, no contexto da Revolução Liberal do Porto. E em 1815 tem um fato muito importante: o Brasil foi alçado à condição de Reino Unido. Não é vice-reino, é Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Então, o Brasil já caminhava para a sua independência, então não houve uma independência, mas sim um processo de independência. Após ter consumado a independência, a diplomacia brasileira precisou trabalhar para que os demais países reconhecessem o Brasil como país independente, inclusive o próprio Portugal, Pois bem, vamos ali ver o que ele nos pede. Sobre o reconhecimento diplomático do Império do Brasil na primeira década após a independência, assinale a afirmação correta. E aí, na sequência, vejamos o que ele nos dá como alternativas a: as potências absolutistas da Europa, a Áustria, a França e a Rússia,
reconhecer a independência do Brasil em troca de o novo país custear o combate às nascentes repúblicas americanas. Não há o menor cabimento, não há o menor sentido destes países quererem combater repúblicas, né? Sobretudo a França, que viveu todo o processo revolucionário francês. No contexto ali da independência do Brasil, existe uma França revendo o seu contexto, não é? De revolução, de conflito e de perspectiva até republicana, tá? A mesma coisa vale para a Áustria. Tudo bem? Então nós temos, inclusive, os governos absolutistas buscando valorizar a perspectiva absolutista e não a perspectiva republicana no contexto ali da independência do Brasil. Agora, a Rússia reconhece o Brasil como independente em 1827. Aliás, agora o governo brasileiro, né, alguns chamam de desgoverno, você concorda com isso? O desgoverno do Brasil agora, o Lula está lá na Rússia, foi para a Rússia acompanhar o Dia da Vitória, aquela coisa toda. E isso foi trazido à tona, de que há aí uma relação diplomática entre Brasil e Rússia desde 1828, ok? E aí eu separei aqui para nós observarmos que em 1828 foram estabelecidas as relações diplomáticas entre os dois países e o reconhecimento oficial da Rússia pela Rússia ocorreu antes da assinatura do Tratado de Reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal lá em 1825, tá? Então a Rússia reconhece a independência do Brasil em 1827. Tudo bem? Aqui a Áustria, no dia 27 de dezembro de 1825, reconhece o Brasil como independente, ok? Então nós temos esse reconhecimento, ocorreu durante uma recepção oficial em homenagem ao ministro plenipotenciário brasileiro Visconde de Rezende, em Viena e tal. E a Áustria também reconheceu o novo governo republicano brasileiro em 22 de janeiro de 1891, após a abdicação de Dom Pedro II. A abdicação, né, daquelas. Houve um golpe de Estado no Brasil, né, esse é o fato, enfim. De qualquer maneira, a gente tem que a França reconhece a independência do Brasil em 1825. Lembrando que o Brasil declara a independência em 1822. Então o Brasil precisou trabalhar diplomaticamente para que houvesse aí o reconhecimento da independência do Brasil. A alternativa A é uma alternativa falsa, tá? Então a alternativa A é uma alternativa falsa porque em nenhum momento o Brasil teve que reconhecer a independência do Brasil em troca de um novo país custear o combate às nascentes repúblicas da América. O Brasil teve que lutar contra a Argentina, infelizmente, né? O Brasil poderia ter sim lutado contra a Argentina, certo? Mas não foi o caso aqui, falso, né? B. Os Estados Unidos reconheceram a independência do Império do Brasil no contexto da doutrina Monroe, que defendia o princípio da legitimidade monárquica para as novas nações americanas. Isso é falso. Primeiro porque, né? Os Estados Unidos nem sequer é uma monarquia. Aliás, os Estados Unidos viveu um processo de independência contrária, não é contrário à monarquia do Reino Unido, então da Inglaterra. Então, falso, alternativa B. Porque o Brasil não teve que... a doutrina Monroe, além disso, não defende a perspectiva da legitimidade monárquica. Isso não tem o menor cabimento, isso é falso. A doutrina Monroe é uma perspectiva de projeção geopolítica dos Estados Unidos na América. Um dos pilares importantes da doutrina Monroe é a concepção de América para os americanos, de 1823. Tá? E nessa concepção, a ideia da América para os americanos é de que os Estados Unidos apoiam a independência dos países da América, mas não definem qual deve ser o regime, se deve ser republicano, monárquico e coisa do gênero. Tudo bem? E mais, a doutrina Monroe parte do pressuposto de que os países europeus não vão intervir na política americana, do continente da América, e que os Estados Unidos não interviriam na política da Europa. Esta é a ideia, não de que eles vão defender legitimidade monárquica, falsa, alternativa B. C, né? As recém-criadas nações latino-americanas apoiaram a independência do Brasil em troca de concessões territoriais, como no caso da Argentina, né, que obteve a província da Cisplatina. Isso daqui é falso, porque quando olhamos lá, a Cisplatina em 1822, este território aqui, ó, ao sul do Rio Grande do Sul, pertencia ao Brasil. Pertencia ao Império do Brasil, pertenceu, né, ao Império do Brasil a partir de 1822 e pertencia ao Reino de Portugal até então, não é? Então, em 1822, a Cisplatina é brasileira, tá certo? Pertence ao Império do Brasil. O Brasil não cedeu para a Argentina esse território. Isso é falso, alternativa C, ok?
a alternativa C, a alternativa falso, imagino que deu para compreendermos por quê, né? Ah, mas o Brasil vai perder a Cisplatina, é verdade. O Brasil tem uma guerra com a Cisplatina entre 1825 e 1828. E em 1828 é criado o Uruguai, tá certo? Como bando oriental do Rio da Prata, tá certo? Aí a independência daquele país e o Brasil perdeu este território, infelizmente, né? Por enquanto também, né? Convenhamos, o Brasil não é dono do Uruguai, que é independente, e esse território não era questionado pela Argentina naquele momento ali da independência do Brasil. D. Portugal aceitou reconhecer a independência do Brasil graças à mediação da Inglaterra. Até aqui é verdadeiro. Interessado em manter a aliança com Lisboa e acessar o mercado brasileiro para suas manufaturas, então houve uma intermediação na relação Brasil-Inglaterra-Portugal, né, para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil, e nesse contexto a Inglaterra se aproximou e teve acesso às riquezas do Brasil e tal. Eu estava lendo a alternativa D, né, e acabei não mostrando a vocês, mas ela fala o que eu, né, mencionei com vocês aqui. Portugal aceita a independência do Brasil, tá certo? Por conta da intermediação da Grã-Bretanha, perfeito? Verdadeira alternativa D. E os estados papais reconhecem a autonomia política do Império do Brasil na condição de instituir o padroado régio, por meio do qual o imperador comprometia-se a sustentar o clero no Brasil. Isso é falso, tudo bem? Nós temos que, né, houve o reconhecimento do Brasil independente por parte dos estados papais? Sim, inclusive o nome do Papa naquele contexto era Leão XII, né? Houve reconhecimento da independência do Brasil. O tema não é do padroado no Brasil, é de 1824, certo? Que vem com a nossa Constituição, que o Império Brasileiro, de certa maneira, é chefe, entre aspas, da Igreja no Brasil, tá? Onde a questão administrativa da Igreja, a nomeação de lideranças religiosas, questões administrativas, econômicas e financeiras da Igreja eram administradas pelo Estado brasileiro, até porque é um Estado confessional. Tá? Isto não foi uma exigência dos estados papais, isto é, um interesse de perspectiva absolutista do governo Dom Pedro I, tá certo? Então não é por isso que eventualmente houve o reconhecimento da independência do Brasil por parte dos governos aí, dos estados papais no caso. Então falsa alternativa E, de modo que o gabarito correto, portanto, é a alternativa, vejamos ali, a alternativa D de diamante. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, reitero a você que deixa o like, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez, convido você a estudar conosco para você acertar todas as questões de geografia na sua prova. Venha fazer a nossa revisão. Pretendo fazer vídeos aqui sobre assuntos específicos para a nossa prova do Barro Branco. Farei também para as demais provas aí no decurso do tempo. Bons estudos, respeito a geografia, até mais. Tchau, pessoal.